E aí, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai começar a estudar o triângulo, né? A gente vai começar a estudar os triângulos de uma maneira geral. Hoje nós vamos começar por uma definição. Vamos começar pela definição de triângulo. E aí vocês vão aprender a identificar um triângulo, identificar os elementos de um triângulo, tá? E depois vocês vão aprender a classificar os triângulos. Então vamos começar pela definição. Como que eu faço para construir um triângulo? Você faz assim, você marca 3 pontinhos. Esses pontos não podem ser colineares, eles não podem estar sobre uma mesma reta suporte. E depois você vai passar as retas suporte que contêm esses pontos. Então, por exemplo, essa reta aqui, não ficou muito bonita, mas dá para você entender bem. Aí tem essa outra reta aqui e tem essa outra reta. Pronto. Joia. Você está vendo que esses segmentos, né, na verdade essas retas suporte, elas se cruzam exatamente naqueles pontos e vão formar 3 segmentos. Um segmento, outro segmento. A união desses segmentos é um triângulo. E aí eu começo a ter nomes especiais para os elementos desse triângulo. Por exemplo, esse carinha aqui. Vamos desenhar isso aqui melhor. Aqui a gente tem um lado do triângulo, aqui outro lado do triângulo e aqui outro lado do triângulo. Por exemplo, esse pontinho aqui eu vou chamar de vértice, porque é o ponto de encontro entre esses dois lados. Então esse é o vértice A. Este seria o vértice B e este seria o vértice C. Tá vendo? Eu represento os vértices com uma letra maiúscula. Então, quando eu representar assim, com uma letra maiúscula, eu estou representando os vértices do triângulo. Tá certo? Estou representando os vértices do triângulo. Vamos continuar. Agora, para cada vértice, eu tenho um ângulo. Então aqui eu tenho um ângulo, aqui outro ângulo e aqui outro ângulo, né? Eu vou dizer que esse ângulo aqui é o ângulo A com chapéuzinho. Toda vez que eu estou falando de ângulo, eu vou colocar um chapéuzinho em cima do ângulo. Eu vou dar para o ângulo a mesma letra do vértice. Então aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B, chapéuzinho, aqui eu tenho o ângulo C, chapéuzinho. Então olha só, A, B e C, chapéuzinho, são os ângulos. E observe que estes ângulos estão dentro do triângulo. Se eles estão dentro do triângulo, eles são os ângulos internos. Tá joia? Esses são os ângulos internos. E se eu pensar nessas retas suporte, por exemplo, nessa reta suporte aqui, ou nessa reta suporte, aliás, nessa reta suporte, e nessa reta suporte, eu tenho os ângulos que ajudam os ângulos internos a formarem um ângulo de 180 graus. Olha só, esse ângulo aqui, quando você junta com o ângulo A, ele forma um ângulo de 180 graus. É o suplemento de A, né? Então você representa assim, A chapéuzinho com uma linha, né? A chapéuzinho linha. E ele é justamente o suplemento do ângulo A. Você observa que esse ângulo A chapéuzinho linha é igual a esse ângulo A chapéuzinho linha, porque eles são opostos pelo vértice, esses dois são iguais, tá certo? Esse ângulo está de fora do triângulo, então ele é um ângulo externo. Da mesma forma, você tem aqui o B chapéuzinho linha, que também é um ângulo externo do triângulo, ele é formado no prolongamento da reta suporte do lado BC, né? Você pega essa reta suporte e vem aqui direto, então você vai ter esse ângulo B, chapéuzinho, linha, e aqui você tem o ângulo C, chapéuzinho, linha. Tá? São ângulos que estão de fora do triângulo, eles são suplementos dos ângulos internos, né? Correspondentes e adjacentes, na verdade. Então você pode dizer que esses ângulos A, chapéuzinho, linha, B, chapéuzinho, linha e C, chapéuzinho, linha, são ângulos externos, tá bom? São ângulos externos, joia?
E agora você tem os lados do triângulo, né? Vamos ver se eu consigo fazer de outra cor aqui para ficar melhor. Oposto ao vértice A, você tem esse segmento BC, que eu vou chamar de A minúsculo. Oposto ao vértice B, você tem esse segmento AC, que eu vou chamar de B minúsculo. E oposto ao vértice C, eu tenho o segmento AB, que eu vou chamar de C minúsculo. Esses carinhas A, B e C, são as medidas dos lados do triângulo, né? São os lados do triângulo. São os lados. E se você soma todos esses lados, você tem o perímetro do triângulo, que eu represento assim, ó. 2P, que é A mais B mais C, me dão o perímetro. O perímetro do triângulo, tá certo? Então a gente já tem uma definição do triângulo, a gente já sabe como que ele está definido. Agora que a gente já conhece os elementos do triângulo, vamos chamar essa turma aqui de elementos, tá bom? Elementos do triângulo.